tema, um dos temas que Ellen White bem abordou nas suas publicações, inspirada por Deus. E eu espero em Jesus que o Espírito Santo de Deus fale ao meu coração e também ao seu coração, querido. Vamos fazer uma oração? Em nome de Jesus. Pai Santo, misericordioso, nós vamos abrir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos oriente, Pai. Abre a nossa mente, Senhor, nesta hora. Em nome de Jesus, Pai querido, afasta todo empecilho, todo atrapalho que vier querer nos incomodar nesse momento. Abre a nossa mente, o nosso coração, para entendermos a Tua palavra e vivermos numa plenitude, num 100% que o Senhor requer de nós. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos a Tua presença. Amém, Senhor. Queridos, nós vamos abrir agora a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 9, verso 9. É um livro que é bastante conhecido para esse tema. Quem quiser acompanhar, tem aqui na tela. E antes de nós lermos, eu gostaria até de frisar um pouco o que significa sacudidura. Eu acredito que muitos de vocês sabem, né? Porém, é bom a gente sempre falar para que fique claro, irmãos. Só que a sacudidura, ela, por ser um tema pouco falado, mas muito importante, né? Embora tenha sua importância, muitos não dão a verdadeira importância. E sacudidura, ela é um processo de seleção, onde geralmente os agricultores fazem para separar ali o joio do trigo. Geralmente é feito em peneiras grandes, onde há um leve balanceio, digamos assim, há uma sacudidura para que saia do meio do grão bom o que tiver de sujeira. Isso, exatamente, o irmão está falando aqui, o leve. É como se a gente pegasse um amendoim torrado, fizéssemos aquela, né, separaçãozinha, soprássemos e a película voasse. Então, a sacudidura é muito usada, é um processo muito usado dentro da agricultura. E quando o agricultor faz esse processo de sacudidura, todas as impurezas saem dos grãos. E cumpre-nos estudar com toda atenção esta solene mensagem dada para nós hoje, né, nos dias atuais. O que diz no livro de Amós? Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Queridos irmãos, esse texto é muito significativo. É um conceito simples, onde o profeta Amós, ele, inspirado por Deus, instruído por Deus, ele traz para o povo naquela época, para mostrar para aquele povo a situação de perigo que eles iriam passar, para que aquelas pessoas entendessem o tempo difícil que elas viveriam naquela época. Porém, o profeta Amós, ele também está falando para mim e para você hoje. Vocês acreditam, irmãos? Olha para cá, em nome de Jesus. Nada tire tua atenção, queridos. Porque, como a irmã falou aqui, bem falado, Satanás, ele fica irado quando a gente passa a tratar de assuntos importantes, assuntos que ele sabe que vai realmente nos tirar da zona de conforto. Então, ele começa a tirar a nossa atenção, o nosso foco, para que a gente não preste atenção. E é incrível. Mas Deus, ele atua e ele faz de tudo mesmo, até para a gente ficar, né, agitado. Mas o Senhor tem a misericórdia de nossas vidas. E Deus, através do seu mensageiro, ele nos indica que naquele tempo haveria essa sacudidura e que começaria primeiramente aonde? Na casa de Israel, no próprio povo de Deus, que separaria a sujeira ali do grão. E hoje nós temos a sacudidura também para nos dar esse ensinamento, para nos mostrar que muitos irmãos serão sacudidos. Coisa séria, né? Coisa muito séria. E o que acontece, queridos? Por que muitos são sacudidos?
Aí a gente entra num assunto que é muito importante. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas no nosso meio têm um cristianismo superficial, um cristianismo artificial. E essas pessoas, infelizmente, elas não vão suportar as circunstâncias que virão, né? As circunstâncias desanimadoras que virão no futuro. Porque quando chegar as verdadeiras retaliações, a verdadeira perseguição, quem tiver, irmãos, aqui, dentro do corpo de Deus, da igreja de Deus, de maneira artificial, não vai suportar. Infelizmente. E existe o lado negativo e o lado positivo nessa situação. E o lado negativo é que aquele cristão que vive de aparência, misericórdia, Senhor, ele vai estar sendo caracterizado, né, por sua religiosidade, embasada em doutrinas falsas. Irmãos, isso é um perigo. Isso é um perigo porque, infelizmente, dentro da nossa igreja hoje, nós temos pessoas que estão na igreja por conta de outra pessoa, mas não por causa de Jesus. Eu já vi relacionamentos acabarem, e quando acabar, um desses sai. Por quê? Porque não está firmado em Deus. Isso é algo sério, queridos, porque nós precisamos estar aqui, não pela companhia de ninguém. Não porque nós temos vários amigos na igreja. Queridos jovens, ouçam isso com atenção. Em nome de Jesus. Não fique numa igreja porque você tem um grande número de amigos. Mas fique na igreja de Deus, em especial, porque você vive para o Salvador. E porque você tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não apenas como Salvador, mas também como Senhor de vida. Porque quando a gente tem Cristo como nosso Senhor, irmãos, a gente aceita a repreensão de Deus, a gente aceita entender o que é uma vida de obediência e a nossa vida de bênçãos flui. Consegue entender isso? Isso é muito sério, queridos, isso é muito sério. Lá em Mateus 24:12, diz para nós o que fala em Mateus 24:12? É um texto muito conhecido, né? Profeticamente, Jesus disse ali que no final dos tempos, qual o sentimento que se esfriaria? O amor. E quem é que se multiplicaria? A iniquidade, o pecado. Mateus 24:12, Jesus fala isso. E esse é o lado negativo dentro da sacudidura, porque nem toda religiosidade aparente sobreviverá a provas grandes que virão. Por isso, irmãos, que não basta eu somente estar na igreja. Perto do que significa ser cristão e não apenas evangélico ou crente, como quer que seja, está muito mais além do que ter os nomes escritos no livro da Bíblia, no livro da igreja. Isso vai muito mais além. E nós estamos tratando de assuntos aqui, esta semana, assuntos que você e eu devemos dar a devida importância, porque nossa salvação depende disso também, irmãos, que é justamente a comunhão com Deus através dos livros inspirados que Ele deixou para nós. Eu não posso tirar isso e colocar do jeito que eu quero. Apocalipse 12, 13, capítulo 12, capítulo 13, falam ali das perseguições que nós teremos, de todos os momentos que serão de privações que nós, o povo de Deus, terá. E vai ser um momento, queridos, vai ser um momento tão difícil que hoje, se a gente não tiver firmado em Deus, nós não vamos conseguir suportar. Misericórdia, Senhor. Agora, irmãos, ao mesmo tempo que temos esse lado negativo dentro da sacudidura, nós também temos o lado positivo. E o lado positivo é que, ao mesmo tempo, vai ser evidenciado quem está firme com Deus. Isso é motivo de dar glórias. Essa é a nossa esperança. Porque nós não devemos ficar preocupados, né? Se somos joio, se somos trigo, o que nós devemos fazer
mas sim ficarmos preocupados em fazer o quê? A vontade de Deus. Porque se eu fico preocupado, será que eu sou joio, será que eu sou trigo? Isso me tira a paz. Ou então assim, será que fulano é joio, será que fulano é trigo? Não me cabe isso, irmãos. E por isso que esse assunto é sério. Até o final, em nome de Jesus, nós vamos conseguir chegar para que a gente saia daqui entendendo os extremos que nos afasta de Deus e linkando com o que diz respeito ao dom profético. E é um assunto muito sério, queridos. Porque eu posso ser aquela palhinha leve que sai da peneira, ou seja, aquele que sai do corpo de Cristo, da igreja de Deus, e também eu posso ser aquele grão robusto, encorpado, cheio de vigor, nutritivo, que está ali naquela peneira, pronto para poder germinar e dar mais outros frutos. Que esse é o plano de Deus para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E quando é, irmãos, que a sacudidura irá acontecer? Ellen White, passa por favor, querido. Ellen White, ela coloca esse texto, quando ela escreveu esse texto, ela disse assim, olha, haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser o quê? Separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, que foi o texto que eu citei, o amor de muitos está o quê? Esfriando. Este é precisamente o tempo em que o genuíno será o mais forte. Isso foi uma carta que ela escreveu em 1887. E ela complementa num outro texto, em 1895, que ela diz, o Senhor virá em breve. Em toda a igreja deve haver um processo tendente a aprimorar e jogar para fora, ser peneirado. Pois entre nós há homens perversos, olha bem, irmãos, entre nós há homens perversos que não amam a verdade, nem honram a Deus, queridos. Essa é uma mensagem pura e santa, irmãos. Profeticamente falando, uma revelação divina, para que a gente possa entender que se há isso no nosso meio, nós temos que viver uma verdade com Jesus para que nós não sejamos enquadrados, olha para cá, irmãos, nesse movimento, nesse grupo. Mas que a gente seja enquadrados ali, nós sejamos enquadrados num outro, que é aquele fiel a Deus. Então a gente pode se perguntar, será que já começou a sacudidura? Passa, por favor, querido irmão. Olha o que ela diz. Começou a forte sacudidura e continuará, e todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão o que, irmãos? Queridos, se você veio essa noite aqui nessa casa de Deus, é porque o Espírito Santo do Senhor te trouxe. E Ele quer que você ouça essa mensagem e faça uma mudança na sua vida. Irmãos, hoje já é sábado. Será o que é que acontece com os nossos queridos irmãos que entram em letargia, entram naquela ociosidade, a preguiça, queridos? Nós estamos hoje tomados de preguiça, sabe por quê, irmãos? Porque Satanás, ele tem trabalhado para sugar a nossa energia, através da alimentação, o excesso de trabalho, tudo, irmãos, tudo, ele faz com que tome conta de nossa vida, para que a gente não entenda onde estamos e a gente acaba atropelando tudo, não dá a devida importância para aquilo que deve dar, e o nosso precioso tempo com Deus, ele é sacrificado. E aí acontece isso, a gente acaba perdendo as bênçãos, queridos. A gente acaba perdendo o que mais de valioso Deus tem para nos dar. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Olha o que ela diz mais. Deus está agora cirandando o seu povo, provando dos seus propósitos ou motivos. Muitos serão apenas palha, não trigo, pois não haverá valor neles.
Irmãos, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, queridos. E nós todos temos valor diante de Deus. Mas, infelizmente, irmãos, muitos não entendem o devido valor que Jesus nos dá. O devido valor que Jesus dá a cada um. E, infelizmente, vai perder esse grande e valioso valor. E isso é sério, irmãos. Isso é sério. Porque existem 3 situações. Pessoas estão sendo sacudidas. Pessoas estão sendo já peneiradas. E pessoas estão se afastando. Então não está acontecendo isso, irmãos. Quantos irmãozinhos nossos queridos hoje já não estão mais no nosso meio? E nem vontade de voltar tem mais. A gente precisa fazer os trabalhos de reencontro para poder buscar esses irmãos. A gente precisa, queridos, fazer jejum e oração. Porque ainda há esperança enquanto a porta da graça não se fechar. E nós precisamos lutar com Deus contra Satanás. Podemos dizer, queridos, que a sacudidura linkada com o derramamento do Espírito Santo já começaram. Agora, escatologicamente, cada uma tem o seu tempo de acontecer. Sacudidura após o decreto dominical e derramamento do Espírito Santo após os dois aí, o decreto e a sacudidura propriamente dita, né? Quando a igreja já vai estar purificada do joio. Então, isso quem vai fazer é Deus, né? Agora, a gente precisa entender que, embora escatologicamente cada um tenha os seus momentos, a gente precisa entender que cada um desses processos já está acontecendo na vida de cada um de nós de forma individual. Vocês creem, irmãos? Vocês creem nisso? Vou dar só um exemplo. Como que a sacudidura acontece na vida de um e de outro. Uma doença. De repente, a pessoa pode acontecer de descobrir uma doença e ela vai ser pega de surpresa, vai ser um crisol, né, na vida dela, como nós estamos estudando na escola sabatina, na lição. E, de repente, aquela surpresa toma de conta dessa pessoa e ela se enfraquece a tal ponto, queridos, de não acreditar que Cristo está do lado e daqui a pouco se desfalece, começa a perder a credibilidade em Deus, começa a parar de dar credibilidade a Deus, deixa de entender qual é o propósito que Deus permite certas coisas na nossa vida para nos purificar. Vocês concordam? E acaba saindo. Isso, uma série de outras coisas, irmãos. Até uma briguinha, até uma desavença dentro da própria igreja. Tem pessoas hoje que, por conta dessas coisas, elas saem. E aí, talvez esteja sendo peneirada para fora da peneira e não está percebendo. Por isso que nós temos que vigiar e o quê? Orar. Vigiar e orar. O que Satanás ele quer é isso. Ele faz toda essa trajetória para nos atacar. Então, meus irmãos, a sacudidura já começou. E cada vez mais está aumentando. Nós precisamos entender isso, querido, de forma muito profunda, pois as nossas verdadeiras intenções em relação a Cristo e a sua verdade para esse tempo serão provadas ao máximo. E não tem como a gente esconder isso. Não tem. Multidões sairão e multidões entrarão. Pode passar, por favor. Tem um texto que Ellen White ela colocou em serviço cristão, e a pessoa está com óculos e está bem assim. Ela diz aqui, queridos, esse texto eu acredito que muitos de vocês conhecem. Olha o que ela fala. Porque ela diz, né, que muitos entrarão, muitos sairão e muitos entrarão. Aí ela diz esse texto, ó. Ser membro da igreja não é garantia de... Verdade, irmãos? Verdade. É uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre quantos? Quem já leu esse texto? Quem já leu esse texto, irmãos? Esse texto é pesado.
Nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Queridos, tem gente que ousa dizer que nenhum, que um entre 20, ou seja, tem gente que ainda fala que entre 20 tem um ali que Ellen White, ela é clara, irmãos, ela está dizendo que nenhum entre 20. E ela escreveu isso em 1893, queridos. E imagina hoje, 2022, irmãos, diante de tanta coisa que vem sufocando o cristão, os espinhos do mundo, como vem sufocando, de forma sutil e entrando devagarzinho na vida de cada pessoa para poder derrubar a pessoa, para poder tirar ela do foco de Cristo. Como que nós vamos, entender essa mensagem aí para os dias de hoje? Queridos, sinceramente, eu não creio que nós estamos mais preparados do que eles. Eu falo de uma maneira geral. E é algo para nós pensarmos. É algo para nós pensarmos. É hora de pensarmos meditando em cada palavra, em cada momento. Porque não é suficiente apenas ser membro da igreja, não é suficiente apenas concordar com os mandamentos de Deus, não é suficiente apenas ter Jesus como Salvador, irmãos. Não é suficiente. Nós temos que montar um conjunto. Como eu falei, do jeito que Cristo quer que nós tenhamos Ele como Salvador, Ele também quer que nós tenhamos Ele como nosso Senhor. Ele também quer que nós o aceitemos em espírito e em verdade. Deus quer que nós tenhamos uma vida de obediência pura e santa. Porque Ele diz lá, em 1 Tessalonicenses 4:3, o que Ele fala, irmãos? Vamos abrir rapidamente. 1 Tessalonicenses 4:3. Deus fala para nós qual é o desejo dele para a nossa vida. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Olha que forte, queridos. Outro texto que é muito conhecido, João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a... Então, como que eu não vou acreditar, irmãos, que eu não preciso me santificar? Se a própria palavra de Deus está falando. A justificação, queridos, ela é apenas o início da vida com Jesus. A santificação, ela é andar com Jesus, viver a palavra de Cristo, ter uma comunhão, ter intimidade com Cristo. Mediante a confissão de pecados. Infelizmente, queridos, muitos hoje não entendem que os pecados devem ser confessados. Irmãos, infelizmente tem muitas pessoas que estão com pecados acariciados e não conseguem se desenvolver na fé cristã, porque não conseguem entender que temos que confessar os pecados a Deus. Jesus está somente esperando confessar, abandonar, para que as bênçãos sejam derramadas. Deus, Ele conhece o mais profundo íntimo do nosso coração. Irmãos, eu não sei a vida de ninguém aqui. Nem vocês sabem no meu íntimo, o que eu penso, o que eu falo, o que vem aqui, né? Mas Deus, Ele conhece a gente, do mais profundo, e Ele sabe de tudo que a gente faz, e tudo que a gente fala está sendo anotado. E o que Jesus, Ele quer ouvir de nós é a confissão daquilo que a gente acaricia. Não permanecer naquilo que não vem dEle e não abandonar, mas Ele quer que a gente abandone. Um outro texto na Bíblia, que fala muito bem de joio e trigo é a parábola ali do joio e do trigo,
Mateus 13, 24, vamos abrir. Para que haja um peneiramento, querido, é preciso que haja, no mínimo, 2 tipos de materiais. Porque não tem como fazer um peneiramento se tiver apenas um. Então, aqui, Jesus, ele fala assim, verso 24, capítulo 13 de Mateus, Jesus lhe contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele e lançou quem? O joio no meio de quê? Do trigo, e seguiu o seu caminho. Quem é que lança o joio dentro da igreja, irmãos? Satanás. Queridos, entenda uma coisa. Satanás, ele quer imitar a Deus em tudo. E ele tem os soldados dele para poder destruir a obra do Senhor. E que não seja nem eu e nem você um servo do diabo dentro dessa casa, mas que sejamos servos de quem? Do Deus vivo, para a gente poder entender. Irmãos, tem gente que vem para a igreja ser apenas pedra de tropeço. Irmãos, isso é grave. Vem apenas para criar contenda, para desmanchar casamentos, para fazer coisas erradas. Queridos, isso é grave, viu? Isso é muito grave. E a gente precisa tomar ciência desses detalhes para que a gente não faça lá na frente. E quando vê, orar, pedir a Deus, Senhor, tenha misericórdia, fazer um movimento junto com os anjos, com o Espírito Santo de Deus, para que as forças do mal sejam quebradas e lançadas lá, bem longe da gente. 25, 26. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. 27. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde é que vem esse joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhes propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Olha o que Jesus fala. Olha o que o Senhor fala. Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis também o quê? Arrancar junto com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer junto até a safra. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser o que, irmãos? Queimado. Mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. Irmãos, essa parábola ela é magnífica. Ela tem um significado muito importante. Justamente para nós do tempo do fim. É uma parábola que realmente mostra a espiritualidade dentro da igreja. E ela nos fala que no final disso tudo, quem vai fazer essa separação é o próprio Jesus. Por isso que nós devemos estar bastante íntimos com Deus, porque essa separação não nos cabe. Essa separação quem vai fazer é o Senhor. E é com dor, queridos, no coração, que concluímos que pessoas são atraídas para Jesus pelo Espírito Santo de Deus, mas que também muitos são atraídos pelo diabo para atrapalhar a obra do Senhor. E nós devemos orar e pedir a Deus com muita força, irmãos, para que a gente não venha a ser atingido pela maldade de Satanás. E outra coisa, queridos irmãos, o joio ele cresce bem rápido. Ele cresce muito rápido. E se nós não tivermos cuidado, o joio começa a sufocar o trigo. Ou seja, dentro da igreja, as pessoas começam a crescer tanto ali com suas práticas erradas dentro da própria igreja, com seus sentimentos impuros em cima do púlpito, com seus comportamentos promíscuos dentro da igreja, arrastando principalmente quem? Os jovens.
Porque quem é a nata futura. Jovem, olha para cá, abre a sua mente. Abre a sua mente. Não deixa que o mal entre e faça raiz aí na sua cabeça. Entenda uma coisa, a palavra de Deus, ela vai e ela não volta vazia. O dizer de Deus é sim, sim, não, não. Jesus não tem brecha, irmãos, para nada de errado. Por isso que hoje nós estamos vendo crescer dentro da nossa igreja coisas erradas. Que eu nem vou citar, que é para a gente não ficar aqui, né? Mas vocês já sabem o que eu estou querendo dizer. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está aí soprando nos ouvidos de vocês, irmãos. Porque a coisa é séria. A coisa é muito séria. O mundanismo entrando, fazendo com que até mesmo os eleitos sejam enganados. E é tão grave porque os joios, irmãos, eles não precisam ser regados, viu? Vocês já viram aquelas plantinhas aqui em Salvador? Já vi muito. Às vezes eu faço uns pedais e aí, quando eu passo por ali pelo Pelourinho, eu vejo muita plantinha nascendo na parede, apenas com a umidade, ou aquele, vocês já viram isso? São ervas daninhas, querido. Sabe por quê? Porque elas não precisam nem ser regadas, para vocês terem uma ideia. Então o joio, ele cresce sem ter água. Porque ele é invasivo, é uma planta invasora. A erva daninha, meus irmãos, quando você arranca aqui, daqui a pouco, no outro dia, já está proliferando ali. O mal está cada vez mais aumentando. E assim também o joio cresce, né, dentro da igreja e se fortalece pelo descuido ali, o desleixo espiritual. E agora nós vamos para a parte, queridos, bem já entrando para o final, a respeito das causas que levam muito à queda. Por quê? Quais são as causas que me levam a ser sacudido para fora da igreja? Quais são as causas? A primeira delas, irmãos, é ceder às exigências do mundo. Olha esse texto aqui. Pode passar, querido irmão? Não. Passa mais um, por favor. Isso, esse daí. Não vai longe o tempo, preste atenção no texto, tá, irmãos? Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda alma, ou seja, a toda pessoa. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória, aonde, irmãos? Na igreja, queridos. Pequenas concessões mundanas nós temos permitido, irmãos. Lembra que eu falei aqui na quarta-feira sobre as raposinhas? Irmãos, a coisa é muito séria. Geralmente, sábado, quando termina o sábado, à noite, o que o jovem adventista, ou o próprio adulto adventista, ou o adventista em si, o que vai fazer? Corre para as pizzarias, corre para as lanchonetes, enche a barriga de tudo o que não deve, volta pesado para casa, vai orar como, queridos? Eu só estou dando um pouquinho de exemplo. Pega um domingo, vai para o shopping, dentro do cinema, dentro dos teatros, o tanto de gente que está lá, adventista do sétimo dia, não é normal. Irmãos, eu não quero ser melhor do que ninguém, queridos. E eu não sou melhor do que vocês. Mas são coisas, pequenos detalhes, eu estou falando de concessões. Que se a gente abre, irmãos, dentro de casa, quantas mulheres, queridos, assistam novelas ainda? Irmãos, novela é de Satanás. E a gente pode ser sacudido para fora da nossa igreja por detalhes. Uma novela, eu nem sei quanto tempo tem, deve ter 1 hora, não sei. Imagina você 1 hora assistindo Imagina 1 hora lendo Bíblia, queridos irmãos. O quanto que o Espírito Santo não vai trabalhar na sua vida. E os filmes? Tem filme que chega a 2 horas e 40 minutos. 2 horas, irmãos.
vendo um filme, por exemplo. Passa 5 minutos, o irmão está falando, irmão, você falou muito bem. Passa 5 minutos do horário, a pessoa já está ali olhando a hora. Irmãos, isso é grave. Porque são nos detalhes que a gente percebe como é que está a nossa vida espiritual, irmãos. Cada detalhe. E nós precisamos ser pessoas sinceras, porque Deus, Ele é sincero. E nós precisamos ser sinceros com Deus, queridos. Porque até o sincero corre o risco de cair, de vacilar. E eu falo isso, irmãos, por experiência própria. Porque o Espírito Santo já fez tanta coisa comigo, irmãos. Já me quebrou, já me moeu. E eu sei que foi obra do Espírito Santo, porque senão eu não estaria aqui hoje. As concessões, queridos, as concessões podem nos tirar deste céu. Mães, pais, como que vocês estão criando os seus filhos? Estão dando concessões para eles? As meninas, suas filhas, você deixa elas vestirem qualquer roupa? Cuidado, irmãs, com as suas filhas, porque qualquer coisinha pode ser um coisão lá na frente. Porque se hoje você fala, filha, a sua filha tem um desejo de pequena, porque viu na televisão alguma coisa e você dá, lá na frente ela vai querendo, daqui a pouco você está passando por apuros. Isso é grave. Isso é muito grave. Uma outra prova, uma outra questão que nos tira, que nos pode nos sacudir para fora, é doutrinas erradas. Acreditarmos que Jesus não é Deus, e aí por aí vai, pode ser um outro assunto. A terceira causa que nos leva a ser sacudido para fora é justamente, queridos, a forma como Satanás faz para trabalhar dentro da igreja os extremos. De um lado, pessoas extremistas, pessoas que não sabem o que é verdadeiramente o trabalhar de Deus, e do outro um formalismo, onde pessoas estão numa vida relaxada que acha que é normal. E isso tem crescido, irmãos, de uma maneira tão triste. Isso é doloroso, irmãos. Infelizmente, em muitas de nossas igrejas a gente tem se escandalizado. E eu falo detalhes porque os detalhes fazem o todo. Se não fosse assim, os pequenos hábitos não formariam o caráter que é o nosso todo. Mas nós temos nos escandalizados, irmãos e irmãs, desde as unhas até as orelhas. Coisas que antigamente não usávamos e hoje a gente já vê permitido dentro da nossa igreja. Isso é doído, irmãos. E eu sei, queridos, que tem um povo que geme, que chora. Porque são esses detalhes que Satanás faz o quê? Ele vê qual é o nosso gosto. Ele olha para nós mulheres e vê os detalhes da gente. Ele fala, opa, peraí, que aquela dali gosta disso, disso e disso. E aí ele vai lá e trabalha. Porque Satanás não lê nossa mente. Satanás não sabe o que eu e você pensa, irmãos. Então ele trabalha com os nossos olhos, ele trabalha com os nossos ouvidos, ele vê o que a gente ouve, ele vê o que a gente fala, ele vê o que a gente come. E aí ele vai trabalhar em cima disso para nos persuadir. E ele vê as nossas intenções também, o irmão está falando aqui. Porque ele trabalha assim, irmãos. Satanás vê até o nosso olho. Satanás vê até um movimento que a gente faz. E ele fala, é ali que eu vou atuar na vida daquele dali. Por isso, queridos, que os lados extremos é onde Satanás trabalha dentro da igreja. E nós devemos lembrar, queridos, nós somos de linha reta. Nós não somos nem de direita e nem de esquerda. Falando de direita e esquerda, política está vindo. E não sou de fazer política, graças a Deus. Mas saibam de uma coisa, irmãos. Nem direita e nem esquerda vai proteger o cristão. Pensa bastante nisso, não se envolva com isso, porque isso não é de Deus.
O seu voto é secreto. Você não precisa estar parecendo um louco na rua, hasteando bandeira para ninguém. A bandeira que nós temos que levantar é a bandeira de Jesus. Essa é a nosso estandarte. Essa é a nossa bandeira que nós temos que levantar. Presta atenção, irmãos. Presta atenção, queridos, porque Satanás está atuando nas nossas vidas através dos detalhes. E se nós vacilarmos, ele passa rasteira na gente. E ainda ri de Jesus porque fizemos algo errado. E a quarta, tem outras causas, mas a quarta que eu quero parar é nessa aqui que eu vou falar agora, referente ao que nós estamos estudando, queridos. Essa causa ela pode tirar eu e você do céu. Sabe qual é ela? O abandono das escrituras de Ellen White. Irmãos, eu trouxe esse assunto hoje aqui, sobre sacudidura, porque a primeira vez, há muitos anos atrás, quando eu peguei esse tema, Elisângela, eu falei, Senhor, eu quero estudar sobre isso, porque eu quero pregar nas igrejas sobre a sacudidura. Queridos, quando eu estava envolvida com isso, de maneira forte ao meu coração, irmão, Satanás me deu uma rasteira muito grande. E eu não estou falando da doença, é de outros aspectos. Deus sabe. E Ele quis me tirar da obra de Deus quando eu comecei a falar desses assuntos. Mas Deus sabia que Ele tinha um plano, porque Ele sabe que quem usa a minha boca é Ele. E Satanás foi derrotado. E eu acredito que eu já fiz esse sermão aqui, irmãos, mais de 50 vezes. E graças ao bom Deus, todas as vezes que eu falei sobre esse tema, em todos os lugares que eu fui, a grande maioria das pessoas começaram a buscar a Deus. Começaram, mesmo de dentro da igreja, começaram a buscar mais firmemente o Senhor. Porque nós precisamos trazer assuntos como esse, queridos, de maneira equilibrada, de maneira que você possa entender que você é um cristão, que Deus colocou essas mensagens foi para você viver como um cristão e tendo elas não como um fardo, mas tendo elas como orientação divina. Louvado seja o nome de Deus. Irmãos, quem não dá valor para as escrituras inspiradas por Deus, escritas através de Ellen White, jamais vai aceitar a Bíblia como regra de fé e prática. Não tem como você aceitar a Bíblia e rejeitar os livros de Ellen White, porque os livros dela linkam com a Bíblia. Eles dão um norte para que a gente possa entender de verdade o que está escrito ali. E onde as pessoas menos acreditam nos escritos dela, é onde essas pessoas menos crescem. Onde elas menos acreditam é onde elas menos crescem. Quer ver um exemplo? Saúde. Queridos irmãos, chega a me emocionar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus precisou, agora eu vou para a doença. Deus precisou permitir uma doença na minha vida, para que a minha vida fosse mudada completamente em relação à alimentação. E Satanás, ele tem feito com que a gente destrua os livros para a gente não ler. Queridos, infelizmente tem pessoas dentro da nossa igreja que falam mal de Ellen White, inclusive, por exemplo, por causa do café. Sabe por quê? Porque quer tomar café. Então, quando você vê uma pessoa reclamando de alguma coisa em relação aos livros, é porque a pessoa está lá fazendo totalmente o contrário, irmãos. Vamos ser sinceros. Eu não posso falar de algo que eu não conheço. Eu não posso criticar alguém que eu não conheço. Eu não posso criticar publicações inspiradas por Deus se eu nunca as li. Eu tenho que ser sincero e acreditar. E se eu tenho dúvida, eu não tenho que ser orgulhoso e usar isso como justificativa para errar, não. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou buscar. Eu vou procurar me inteirar para poder saber se está certo ou se está errado. Irmãos, tem hora que eu vou dizer, queridos, se nós perdermos o céu, a culpa é nossa, viu? Porque Deus, até nisso, Deus trabalha.
Até nisso Deus permite coisas ruins na vida da gente para que a gente seja sacudido mesmo e entenda que a dependência de Cristo é maior. E aí às vezes a gente precisa quebrar a cara mesmo, passar por doenças, para depois entender que o que Ele deixou escrito foi para viver. E pecado tem consequência, irmãos. E tem gente que está pensando que comer coisa do jeito que quer, alimentando o próprio prazer, não é pecado. É pecado, queridos. É pecado. Procure estudar sobre isso. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nada é nosso. Tudo é emprestado, é de Deus. Nós temos que cuidar. E é por isso que o abandono das Escrituras pode sim nos afastar do Senhor e nos tirar ao céu. Não existe, irmãos, reavivamento sem uma reforma. E esses livros preciosos nos abrem os olhos em relação a isso. E é por isso que Satanás não quer que você estude a palavra de Deus. Porque satisfazer o seu prazer é melhor. Ele não quer, irmãos. Satanás, ele odeia que a gente pegue as palavras de Deus e faça e viva elas. Ele não gosta. Ele tem pavor. Isso é ruim. É fácil pregar sobre reavivamento espiritual. É muito fácil, né, Ana? Fazer uma semana de oração, uma meia semana de oração. Isso é fácil. Difícil, sabe o que é? É preparar o caminho. Queridos, com toda a dificuldade que a gente tem de montar uma programação, ainda é fácil. Porque difícil é preparar o caminho para o reavivamento através da espiritual. É duro, irmãos. É muito difícil, mas a gente vence, porque a gente busca, quando a gente busca Deus, a gente consegue. Uma outra causa está lá no Apocalipse, na mensagem de Deus à igreja de Laodiceia. Em outra oportunidade nós vamos estudar sobre isso. Porque infelizmente muitos estão se achando abastados, ricos. Mas nós não somos nada, queridos. A qualquer momento Deus pode permitir que a gente nem viva mais. E se a gente não abrir o coração para Jesus que está batendo, a gente pode também ser lançado para fora. Chegará um momento que nós teremos que orar. Chegará um momento em que nós vamos orar, jejuar, clamar, temendo que a igreja acabe. Temendo que a igreja acabe. Porque provas difíceis virão. Muito difícil, irmãos. E se a gente não estiver preparado agora, lá na frente nós não vamos conseguir. Coloca no último slide, por favor, meu querido irmão. Uma coisa é certa, olha. Eu vou olhar para cá, porque meu pescoço fica assim meio ruim. Olhem para lá. Uma coisa é eu aceitar uma mensagem. Outra coisa sou eu deixar que essa mensagem me santifique. Deus nos abençoe, queridos irmãos. E saiam daqui. Nós vamos ouvir um louvor, né? Ainda vamos ouvir louvor? Cadê a irmã? Vai ouvir? E eu digo a vocês, queridos, uma coisa é certa. É que essa mensagem faça a diferença na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus.